desenvolver pessoas e acelerar negócios. Sejam todos muito bem-vindos ao Acelera aí Podcast. Eu sou a Thaís Clipeupain, host deste programa, e hoje é o nosso 5º episódio. Estou super ansiosa para apresentar o nosso convidado para vocês, mas antes disso, olha só, tu já te inscreveu no nosso canal? Curte, compartilha, aciona o sininho. Se tu estiver nos ouvindo no Spotify, nos segue lá, ajuda a comunidade do Acelera aí a crescer. Se você quer ser parceiro deste programa, na descrição desse vídeo tem todos os canais aí, as formas de entrar em contato com a gente. Ok? Bora para o nosso 5º episódio. Deixa eu apresentar para vocês o Wesley Araújo. Seja muito, muito bem-vindo. Da Servus Barbearia. Eu fiquei muito feliz de te receber aqui, Wesley. O Acelera aí tem uma essência de trazer grandes histórias de pessoas que estão movimentando a cidade, o empreendedorismo, desenvolvendo a carreira, os negócios. E quando eu pensei em vocês, foi com muito carinho no coração. Tu tem uma história incrível enquanto pessoa e enquanto empreendedor. E eu disse, cara, o Wesley precisa ir lá contar como é que ele está acelerando uma empresa que num curto período de tempo, assim, boom, fez um boom na cidade. Num segmento que tem um estigma, num segmento que é um grande desafio. Então, Wesley, mais uma vez, muito, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Por participar, e eu sei que a galera super vai curtir aí, conhecer um pouquinho do trabalho de vocês, se inspirar com as práticas e com as técnicas e talvez algumas estratégias que tu possa compartilhar com a gente. Então, mais uma vez, muito bem-vindo, Wesley. Obrigado, Thaís. Eu vou te apresentar oficialmente. Eu adorei o texto que tu me mandou. Olha como o Wesley é um cara diferente, né? Eu pedi para ele, assim, eu sempre peço para os convidados um mini currículo, né, para fazer a apresentação. E o Wesley, ele já foi todo diferente. Ele já me mandou um material todo diferente. E ele diz assim, ó, sou o Wesley, último dia com 26 anos, um curitibano em solo caxiense há mais de 12 anos. Noivo da Daniele, faltando apenas 18 dias para o casamento. E olha que incrível isso, né? Apaixonado pela comunicação e de se aventurar através do networking. E que resolveu se arriscar no mundo dos negócios, o qual está há mais de 3 anos, com mais 2 caras doidos, que nem ele, o Ítalo e o Jurandir, contando com 4 unidades da Servus Imagem Masculina, né? Wesley, que incrível, que incrível. Então, nem vou falar ainda do casamento, dessa outra parte a gente vai deixar mais para o fim, mas vou passar a palavra para ti pedindo, então, que fale um pouquinho, então, primeiro da tua trajetória, eu acho que para a gente contextualizar, né? Tu sai de Curitiba, vem para cá, já decide empreender. Como é que foi essa tua transição? A gente se conheceu num curso, né? Sim. Num curso de dicção, e eu brincava contigo assim, o que tu tá fazendo aqui, né, cara? Se comunica bem, fala bem, tem todas as técnicas, mas lá eu já percebi que tu era um cara diferenciado, Wesley, porque justamente isso, né? Às vezes a gente diz assim, que na sala de aula tem muita gente que não precisaria estar ali, necessariamente naquele formato. E tu foi um desses caras, né? Que mesmo com todas as ferramentas que tu já tinha para se comunicar, decidiu estar lá e trazer mais um pouco e abrilhantou a nossa turma, foi incrível. Então, Wesley, para começar, conta um pouquinho para nós aí da tua trajetória. Quem é o Wesley? Bom, show de bola, vamos lá. Primeiramente, Thaís, muito obrigado por toda essa consideração, por todo esse carinho, né, por esse prestígio também. É um privilégio poder estar aqui, te agradeço o seu convite. É a primeira vez, né? Então vamos lá, vai ser uma jornada incrível, vamos desatar muitas coisas aí. Então eu quero falar um pouquinho sobre como tudo isso aconteceu, né? Então a minha vida, ela é pautada em aventuras. Eu já me mudei muitas vezes de cidade, Caxias do Sul foi o lugar onde eu me enraizei. Eu gosto muito de Caxias do Sul, por mais que, embora algumas das vezes eu já tenha tentado sair daqui, mas aqui é o meu lugar. Identifiquei que aqui é o lugar e é onde as coisas acontecem, né? Caxias é uma terra muito próspera, é um lugar muito bom para quem quer empreender, é um lugar de sucesso, é uma terra muito fértil, né? Então, assim, eu saí de Curitiba de 13 para 14 anos, né? A minha família inteira veio para cá. Logo depois, houve alguns contratempos, né? Mas eu permaneci aqui. E com 18 anos, eu comecei a ingressar, né, nessa parte
da área da beleza, através de uma oportunidade que eu recebi do Josué Pompeu. Quero deixar aqui meu abraço para ele. Josué Pompeu, muito obrigado pela oportunidade. Se hoje estou aqui foi porque você me ajudou e investiu no meu potencial, viu algo em mim que eu não tinha visto ainda. Então, esse cara, ele foi uma pessoa que me alavancou muito, foi um pai para mim, além de ser meu patrão, né? Ele me ajudou bastante nessa jornada. Eu fiquei durante 4 anos, Thaís, trabalhando na área feminina. Uhum. E, de contrapartida, eu me identificava muito com a área masculina também. Só que a demanda feminina era muito maior na época, né? Então, eu entrei no mercado da beleza ali por 2014, 2015, enfim. E aí, a gente deu processo na jornada, né? Então, eu fiquei 4 anos atuando na área da beleza feminina, né? Uhum. Pra logo depois, em seguida, me aventurar na área da barbearia, que era algo que queimava no meu coração, sabe? Gostava muito dessa proposta da barbearia, né? Do rock, de um ambiente totalmente masculino, sim. né? Uhum. A gente até atendia no salão o público masculino também, mas não era aquela coisa mais objetiva, sabe? Então eu queria estar dentro de uma barbearia. E foi aí que depois de alguns anos esperando dar esse passo, foi aí que eu adentrei né? na parte da barbearia. E com o passar do tempo, a gente viu que existia um potencial muito grande para ser explorado nessa área. Foi aí que eu convidei o meu grande amigo, além de ser meu sócio, o Ítalo, para a gente poder se aventurar. Falei, Ítalo, vamos lá, cara, vamos abrir um negócio, a gente tem a visão e tudo mais. Isso antes da pandemia. Eu tô falando agora do ano de 2019, foi quando eu fiz o convite para ele. Até certo momento ficou em stand-by, porque é um passo muito ousado, assim. É o passo que, de fato, vai determinar todo o resto, né? Sim, sim. Então, foi aí que a gente sentou, a gente conversou e até então a gente deixou em stand-by. Falei, não, a gente tinha uma estabilidade muito boa, a gente tinha uma carteira boa de clientes também. E quando veio a pandemia, o Ítalo, ele voltou a me chamar. Ele me chamou, ele falou, e aí, Wesley, e aquela ideia da barbearia? Eu falei, cara, eu tô pelo negócio, vamos lá, né? E foi aí que no meio daquele turbilhão que a gente encontrou aí uma oportunidade de poder ingressar nesse mercado, né? Então a gente começou ali com um passo de fé, de coragem, e a gente tinha planejado, né, Thaís, de abrir a Servos em fevereiro de 2021. A gente pediu, né, um tempo para a pessoa que estava acima de nós na barbearia que a gente trabalhava, para a gente poder se organizar, né? Então a gente falou, olha, a gente vai ficar aqui por mais 2 meses e logo após isso a gente vai sair, a gente vai abrir o nosso próprio negócio, né? Até então era para ser esse prazo. Eu tô falando início de setembro de 2020. Em 2020 a gente deu esse passo, a gente foi falar, né, com o proprietário da barbearia onde a gente trabalha, porque a gente não queria sair de qualquer jeito também. Claro, né? claro. E enfim, por contratempos que houve, a Servos foi inaugurada o dia 2 de outubro. Meu Deus! Dia 2 de outubro. Te resumindo tudo isso, foi um tiro. Foi um tiro, assim. Tipo, aquilo que a gente planejava, tava planejando para 4, 5 meses, aconteceu em menos de 30 dias. Entendeu? Então, dia 2 de outubro de 2020, a Servos foi inaugurada e foi um sucesso. E está sendo sucesso até hoje, né? Como eu te falei, hoje nós acabamos criando uma fusão nesse negócio, né? A gente criou uma fusão. Que aí entra a parte do Jurandir, que hoje é o nosso sócio, é um cara que nos ajuda a se desenvolver muito nessa parte de desenvolvimento pessoal, na área do business. Ele é mentor de barbearias também. Quero aqui deixar meu abraço para ele, Jurandir. Muito obrigado por você ter enxergado também um potencial em nós e hoje você nos trazer para essa aventura que é o mundo dos negócios. E é um leque que a gente ainda não conhecia. Eu e o Ítalo, a gente estava correndo, dando sequência, né? Num trabalho que na nossa visão estava dando certo. Aí, de repente, depois de 3 anos de barbearia, de Servos Barbearia, hoje nós se tornamos a Servos Imagem Masculina. Porque a gente fez uma fusão. Já com um novo posicionamento. Com um novo posicionamento. Eu e o Ítalo, a gente foi para Curitiba ano passado, né? A gente foi lá em busca de novas estratégias e tudo mais. E a gente estava seguindo um caminho, né? E o bom do negócio é que você nunca tem estabilidade. Se você é uma pessoa que busca estabilidade, no mundo da barbearia você não vai encontrar. Entendeu? Porque, Thaís, a barbearia hoje é a única profissão que você pode escolher o salário que você quer ter. Cabe a você se desenvolver. Se você é uma pessoa que quer se desenvolver, se você é uma pessoa que está numa constância, numa crescente muito grande, você vai alcançar, assim, inúmeros resultados que talvez outro lugar não iria te trazer esses resultados. Então, hoje nós trabalhamos muito com a performance, nós trabalhamos com alta performance. Então, a gente está criando todo um ecossistema dentro de tudo isso que eu estou te falando, sabe? Então,
uma hora é muito pouco para mim te explicar. Eu imagino, tudo que está acontecendo, essa revolução toda que a gente está causando aí na cidade, né? Mas agora, eu acho que essa tua fala introdutória, ela traz exatamente tanto a essência do Aceleraí, dos inquietos, das pessoas que estão se movimentando e do porquê do convite para servos e para ti, né? E claro, tu na figura representando os demais sócios. Porque é justamente isso, né? Essa questão do buscar, do evoluir, não só de quando a gente se conheceu até hoje, meu Deus, quanta coisa, quanta transformação na tua empresa, na tua vida, na tua carreira. A questão de business mesmo, né? A tua fala agora de buscar um mentor de negócios, porque muitas vezes eu uso bem uma expressão, Wesley, que eu falo muito na gastronomia, né? Eu dava aula para o pessoal de confeitaria, de cozinha, e eu dizia assim, gente, não necessariamente um excelente cozinheiro vai se tornar um excelente dono de restaurante, um excelente confeiteiro, dono de uma confeitaria. E na área da beleza, que eu também dei umas palpitadas na época que eu trabalhava numa entidade, a gente falava também disso pro pessoal do cabeleireiro, por exemplo, né? O negócio da beleza é um negócio como qualquer outro. Então, você precisa ter gestão, você precisa ter tomada de decisão, você tem que pensar no business, como exatamente tu mencionou. E isso pode ser um desafio, né? Isso pode ser um desafio. A gente sabe que é um dos segmentos que mais cresce. O Brasil é segundo, né? Só perde, eu acho que para Estados Unidos, né? A área da beleza, claro, a área da beleza ela pega vários segmentos, desde produto e serviço, né? Então é um segmento em grande expansão, né? E dá para escalar muito, né? Então, olha só, não era à toa que o convite, eu digo pro pessoal, né? Todo mundo que vem aqui tem um propósito. E o Wesley, o propósito de vocês estarem aqui é muito esse mesmo. Bom, eu já vou te trazer. Antes de te fazer a segunda pergunta, eu já quero fazer uma timeline, assim. Então, vocês começam com um negócio. Isso. E 3, 4 anos, vocês já estão na... Quarta unidade. Então, fala um pouquinho, assim, dessa timeline da Servos, assim, dessa transição, disso que está acontecendo, se tu puder falar um pouquinho para nós. Show de bola. Então, como eu te falei antes, né? A gente sempre buscou sair da zona de conforto. Como? Eu não sei, mas a gente estava buscando. Movimento. A gente não estava inerte, né? Isso aí. Então, quem está inerte não prospera. Quem está inerte não consegue fazer nada. Então, a gente precisa estar buscando oportunidade, né? E eu sempre fui uma pessoa de encarar as oportunidades. Seja ela qual for, eu sempre encarei a oportunidade. Claro, aquilo que nos beneficia também, né? Lógico. A gente não pode ir atrás de qualquer coisa. Mas, então, a Servos, ela começa em 2020. A gente passa por um processo onde... A gente estava de reforma aí na barbearia, a gente começou com 2 cadeiras, eu e o Ito. A nossa sala hoje, o nosso espaço, onde eu atuo, né, como tem as outras unidades, mas onde eu e o Ito a gente começou, ela tem a parte de baixo e a parte de cima. Então, nessa parte de baixo, a gente fez todo um projeto para dar início no desenvolvimento do nosso trabalho. Então, a gente colocou uma recepção, 2 cadeiras, mas já tinha um espaço para uma 3ª cadeira. Então, a gente começou ali com 2 cadeiras. Foi um passo muito de fé, Thaís. Porque a gente nem tinha o recurso necessário que a gente precisaria para poder abrir o nosso negócio. Mas a gente colocou nas mãos de Deus e Deus nos direcionou em tudo e Ele abriu as portas para nós, né? E foi aí que a Servos iniciou. Passou 2 anos e nós resolvemos revolucionar o negócio. A gente sempre zelou por uma imagem muito clean. Um ambiente mais minimalista. E a gente sempre buscou chegar nesse lugar. Então, hoje, se você for na barbearia, e se você foi há uns 2 meses atrás, você for hoje, você vai ver que ela está completamente diferente do que ela já era. Porque o que acontece? A gente colocou na nossa cabeça que a gente queria fazer uma reforma. E a gente foi lá e a gente fez uma reforma. Estamos em reforma ainda, né? Até as pessoas que vão lá hoje nos visitar sabem desse nosso embaraço, né? Porque reforma é aquela coisa, é uma bagunça, mas enfim... Mas a gente faz parte do processo, né? Faz parte do processo, claro, né? Então, a gente começou ali, né? Buscando essa mudança, porque a gente quer se posicionar no mercado e hoje a gente está bem posicionado, graças a Deus, através das nossas estratégias e daquilo que a gente busca, né? Para evoluir. Então, a Servos, ela começou com 2 cadeiras. Passou, acho que em torno de 1 ano e meio, nós já vimos a necessidade, em função da nossa demanda, de aumentar a equipe. E foi aí que a gente colocou uma 3ª cadeira, que já tinha um espaço, a gente não tinha cadeira ainda. A gente colocou mais uma cadeira ali e aí começou o fluxo. E foi aí que a gente viu que, não, a gente precisa ampliar a Servos. A Servos, ela precisa ser ampliada.
E a gente começou a correr atrás de empréstimos, fomos atrás de estratégia para a gente poder alavancar o negócio. Claro. E durante todo esse tempo, a gente conheceu o Jurandir. Aí o Jurandir, o que ele fez? Ele veio nos mentorear. Uhum. Então o Jurandir, ele veio, nos trouxe a mentoria, nos mostrou ali os furos, mostrou tudo que a gente estava fazendo. Veio mais para mostrar aquilo que estava errado, porque a gente traz uma pessoa para mostrar o que está errado, Claro, né? claro. Eu não quero que a pessoa ela concorde comigo e fale, não, aqui tá tudo certo, continua assim. Não, eu quero trazer alguém de fora para me mostrar onde eu tô errando, onde eu tô pecando e aonde a gente pode melhorar. Então ali a gente ficou, meu Deus do céu, a gente saiu da primeira reunião de mentoria com a cabeça explodindo. Falei, meu Deus, o que a gente tá fazendo? Vamos embora. Quase isso. Vamos fechar tudo. Quase isso. Sei, Aí a gente falou, não, vamos colocar as coisas em ordem, vamos organizar a casa, né? E vamos seguir alavancando. E no fim dessa mentoria, passou um tempo e o Jurandir nos chamou, eu e o Ítalo, para uma conversa. Então foi aí mais de 4 horas de conversa, estudando a possibilidade de criar uma fusão. E foi aí que a gente ficou assim deslumbrado. Falei, uau, é isso que a gente quer, vamos criar um ecossistema, vamos dominar o mercado, vamos fazer aquilo que grandes empresas estão fazendo, Starbucks, Outback. E são planos de negócio que dá certo. Uma das coisas que eu aprendi, Thaís, é que ninguém cresce sozinho. É verdade. A gente precisa de pessoas para a gente poder crescer na vida. Então, eu fico muito triste quando eu vejo pessoas que são muito centralizadas, sabe? Porque essas pessoas que são centralizadas, elas vivem dentro de uma bolha. É verdade. E quando você sai da bolha, você encontra um oceano imenso para você poder mergulhar, entendeu? E foi aí que a gente encontrou o Jurandir e ele nos mostrou isso com muita euforia, com muita gana de vencer, sabe? Falei, cara, vamos embarcar nessa. E aí foi aí que a gente fez a fusão. E o Jurandir, ele veio com 2 barbearias, uma em Farroupilha e uma na Marquês do Herval. E nós estávamos ali na Mateu. E agora a gente abriu a 4ª unidade, que inaugurou em menos de um mês, lá na Avenida Tronca. Então, hoje a gente está com 4 barbearias, né? Então, a gente fez essa fusão e a equipe que era 3, hoje a gente está em 14 pessoas. Então, foi algo assim, Mudou bombástico, um pouco, né? bombástico, total. Muda bastante a gestão, Sim. as estratégias, os desafios, Sim. né? Os pontos de dor e os pontos de sabor também, né? Sim, sim. Ai, Wesley, é tão bom te ouvir falar, que a gente percebe o quanto tu é inspirado por esse propósito, o quanto tu gosta de fazer isso, né? Sim. Só na apresentação, assim, o quanto tu tá motivado para fazer o negócio dar certo. E eu não gosto dessas falas, assim, motivacionais de que basta a gente acreditar, porque não basta a gente acreditar, Tem a que gente fazer. tem que fazer, né? Mas é muito bom te ouvir trazer, que é o passo de fé. Eu acho que isso é uma coisa muito impactante, né? Eu sei que isso tu já falava lá quando a gente se conheceu, que tu ainda não tinha essa proposta de trabalho, mas tu sempre foi muito orientado a essa vocação da fé e, ao mesmo tempo, do fazer, né? Do movimento, de sair da inércia. Tá, então, com quem que eu preciso me juntar? O que eu preciso fazer? Que tipo de ferramenta? Que tipo de recurso? E fazer acontecer. Nossa, é muito bom te ouvir. Eu espero que as pessoas que estejam te ouvindo, que eu tenho certeza que vai acontecer isso, sintam a energia que eu tô sentindo aqui, Uau. assim. Muito bacana, muito Que legal. Poderíamos ficar horas aqui, tenho certeza. Wesley, deixa eu te fazer uma pergunta com relação ao segmento, né? O segmento da beleza. Eu tive uma pequena experiência quando eu trabalhei nessa entidade. Eu fiz a coordenação da área da beleza de uma entidade a nível nacional e justamente para trazer o viés de gestão de negócios e não da área técnica, né? Porque precisava vender os cursos e tudo mais. E a gente encontra, assim, muitos desafios, né? Naquela época eu encontrava muitos desafios porque, primeiro era assim, se nada desse certo, a pessoa ela ia investir, abrir lá na sala da casa dela, ela ia botar um negocinho e ia fazer. Vai fazer unha, vai fazer sobrancelha, vai fazer maquiagem, vai fazer cabelo, enfim. E o mercado da beleza, por muitos anos, ele se estruturou assim, né? De pessoas que era meio que uma segunda renda ou uma coisa assim, sem tanta profissionalização. Eu lembro, há milhares de anos atrás, o Sebrae visitava esses lugares dizendo, olha, vamos se formalizar, vamos abrir um CNPJ, porque eram os lugares que mais tinha essa recorrência de não ter essa profissionalização e, consequentemente, o mercado acabava sendo prostituído, né? Eu não gosto de usar essa palavra, mas era bem isso que acontecia. Eu acredito que vocês, né, dentro da Servos, já pegam um cenário um pouco diferente, mas também com muita competitividade. Porque a área da beleza, quando a gente fala beleza,
independente de ser masculina ou feminina, ela pega muito, é muito abrangente, né? A gente fala de experiência do cliente, vocês são orientados para isso, que daqui a pouco tu já vai contar um pouquinho mais. Mas eu queria que tu me falasse, assim, quais são os principais desafios que hoje vocês encontram nesse segmento, principalmente no que diz respeito à gestão e à própria competição com concorrência e tudo mais. Perfeito, Thaís. Olha só, pensando nessa pergunta hoje, o que eu mais identifico como um desafio dentro da nossa área é pessoas. Porque nós trabalhamos, o nosso ciclo são pessoas. Então, a gente poder encontrar pessoas que engajam realmente com a gente, que façam parte da nossa cultura e que, acima de tudo, abracem um sonho. Para nós, o maior desafio hoje é poder encontrar pessoas dispostas a isso, sabe? Porque, como eu te falei, a Servos Imagem Masculina, ela não é um lugar de instabilidade. De você procurar um conforto, entende? Falando na parte, né, de pessoas que trabalham com a gente. Então, para você ter ideia, Thaís, hoje a gente se reúne toda segunda-feira. Para nós, a segunda-feira é o dia mais importante da semana, porque é ali que a gente alinha nossas estratégias, é ali que a gente vê as metas, ali a gente trabalha toda a performance das pessoas que estão trabalhando com a gente, né, os colaboradores da Servos. Então, assim, para você ter ideia, nós temos metas até de leitura de livro. Boa. A gente tem um grupo que todo dia a pessoa tem que postar lá que tá lendo um livro, sabe? Então, isso já vai totalmente fora daquilo que a gente vê por aí. Então, as pessoas hoje estão muito preocupadas falando dentro da nossa área, só em cortar cabelo. Então, o nosso maior desafio também é encontrar a lacuna onde as pessoas elas não estão fazendo. Então, o que a Servos faz? Ela vai lá e entra naquela lacuna onde ninguém está. E é aí que a gente se torna um diferencial. A estratégia do Oceano Azul. Né? Que fantástico isso. E eu acho que essa tua fala também traz, primeiro que traz alívio pro meu coração, né? Sim. Porque às vezes a gente tenta dar algumas estratégias, né? Em cursos, ou até mesmo na consultoria, enfim. E muita gente está esperando aquela dica, aquela estratégia lá de Harvard, lá de Oxford. E eu brinco sempre, né? Assim, cara, tu tem que fazer o que tem que ser feito todo dia. E a história do senso de dono. No episódio anterior, a gente até deu uma palhinha sobre isso, né? Às vezes a gente é chamado para dar uma palestra, por exemplo, de motivação para a equipe, olha bem. E o dono é o cara que ele é rancento, ele não acredita nas pessoas, ele não acredita no cliente, ele acha que tudo é um problema. E aí ele quer que eu vá lá e motive, que dê uma palestra e tal. E quando a gente fala de senso de dono, no recrutamento e seleção, né? Precisamos encontrar pessoas com senso de dono, que vista a camisa, que tatue a camisa. Cara, depende do tipo de dono que tu é. O que tu faz toda segunda-feira? Toda segunda-feira eu tô lá fazendo reunião de alinhamento, eu estou fazendo estratégia, eu estou compartilhando a nossa visão de negócio com o meu time. E eu sei que isso é verdade porque eu entrei em contato contigo numa segunda-feira para te mandar... era para mandar o material de um curso, né? Sim. Divulgar o material de um curso. E tu me manda um print, vocês estavam todos em reunião e também acho que estava acontecendo um treinamento, alguma coisa assim. Então eu sei o quanto é verdade. Te convidei para participar aqui no episódio numa segunda-feira, tu disse, não, na segunda-feira eu tenho o trabalho muito importante aqui dentro da empresa. Então, essa essência de vocês, de fato, faz a diferença. Eu sei que às vezes a gente desanima um pouco, né, Wesley? Porque, realmente, esse desafio de encontrar pessoas, gente da nossa laia, eu brinco que é uma expressão, gente da nossa laia, não é? Tu não quer gente da tua laia dentro do teu negócio? Com certeza. É difícil. É muito difícil. É difícil. Porque a gente tem que fazer um trabalho de hunter. Tu tem que caçar essas pessoas. Mas tem... A gente não é o alecrim dourado que só tem nós no mundo. Tem gente boa que daqui a pouco vai fazer fit com o teu negócio, fit com aquilo que vocês querem. Muitas vezes elas não estão assim, né, na porta, mas na tua apresentação aqui, tu fala que é um cara que também é orientado a networking, né? E talvez essa seja uma estratégia muito importante para esse desafio, né? De buscar pessoas que talvez tenham esse fit com a proposta de vocês, né? Se vocês encontraram aí o Jurandir, o Ítalo, o João, se vocês todos se encontraram, pode ter certeza que tem mais gente aí para compor esse segmento aí, né? De vocês todos. Ainda dentro dessa pergunta, Wesley, deixa eu te perguntar assim com relação a questão do segmento feminino-masculino. Existe até nem estava assim, roteirizada essa pergunta, mas eu quero ver se tu encontra esse desafio. Sim.
Na época que eu fazia a gestão, né, da área da beleza dessa entidade, eu fiz uma pesquisa, né, com alguns empreendedores da região para entender um pouco o perfil do consumo. Era principalmente das mulheres, né? Mas na época nós lançamos um curso de barbeiro lá na entidade e era uma seara muito nova, assim, né? Porque, nossa, isso foi 2016, eu acho, nem me lembro. 16, 17. E uma das coisas que nos chamou a atenção é que no segmento masculino, quando a gente fala de beleza, o homem ele é muito mais fiel aos lugares que ele frequenta do que as mulheres. As mulheres, então, gostam de experimentar. Ela vai num salão, daí ela vai em outro, daí se atrasa um pouquinho, ela já vai em outro, enfim. Ou, às vezes, até pela conveniência. E dentro do segmento masculino, o homem tem uma lealdade maior. E aí, lugares que proporcionam uma experiência diferenciada tendem a reter com mais facilidade esse tipo de público. Tu percebe hoje, dentro da Servus, que realmente faz sentido isso? Como é que é para ti esse cenário? Então, hoje nós trabalhamos muito tete a tete com o nosso cliente. E eu acredito que isso anula muito a nossa concorrência. Porque, como eu te falei, as pessoas elas estão muito preocupadas em só cortar cabelo. E nós estamos preocupados em servir as pessoas. Então, o nosso papel é servir os nossos clientes. Então, quando o cliente ele se sente servido, ele se sente importante na nossa cadeira, eu tenho certeza absoluta de que ele não vai procurar outro lugar. Porque ali na Servus ele se sentiu importante, ali na Servus ele teve os problemas dele resolvido, seja lá o que for, a gente está ali para servir ele, né? Então, esse acompanhamento próximo ao cliente nos torna diferente. Porque se você for ver, a maioria dos lugares hoje, você corta... Às vezes tem lugar ainda que não existe nem a possibilidade de você agendar. É por horário de chegada. E lá na Servus nós acompanhamos os nossos clientes. A gente nem deixa eles... A gente não espera eles marcar o horário. Nós vamos até eles, todos os profissionais vão lá, olha só, já passou do prazo aqui, eu vi que você já tá demorando para voltar. Então a gente faz todo o CRM dos nossos clientes, né? Olha, eu adoro ouvir essa palavra, chega a me arrepiar, ó, CRM. Isso é muito importante. Mas, claro. E eu deixo aqui também essa dica, é uma lacuna que ninguém explora, É sabe? verdade. Ninguém explora. Então a gente faz esse acompanhamento próximo ao nosso cliente, a gente identifica a dor dele, o que ele precisa. Porque se você deixar hoje, o homem ele só corta o cabelo e vai embora. Sim. Entendeu? Ele não tá preocupado em fazer uma sobrancelha, algo a mais ali, usar um produto que vai ser ideal pro cabelo dele, né? Ou ter um momento de autocuidado, né? Sim, é muito importante isso. E claro, de novo, o estigma, né, Wesley? Não sei se tu chegou a viver isso, mas existem alguns estigmas, né? Ou paradigmas da área da beleza. Ai, o homem não pode se cuidar. Ai, o homem vaidoso. Ai, e daí já tem toda uma história, né? Sim, sim. E graças a Deus, isso é uma coisa que vem caindo por água abaixo. Graças ao trabalho que vocês prestam, né? De mostrar que o homem precisa se cuidar. Meu Deus, precisa se cuidar. É uma resistência, né? Mas, meu Deus, vai decidir ter uma barba. Pelo amor de Deus, cuidem das suas barbas. Porque não é possível, né? Porque é a tua imagem, né? Com certeza. A gente fala da marca pessoal. Tu não tá falando de cortar o cabelo porque tu vai parecer o cara das cavernas. A gente tá falando de... Nós somos o primeiro argumento de qualquer coisa que a gente faça. Então, quando você chega num lugar, a tua barba chega primeiro, o teu cabelo chega primeiro, a tua sobrancelha, e assim vai. A mulher já... Às vezes, a gente até é meio exagerada nisso, né? Às vezes, né? E o homem tinha esse estigma de que podia ser desleixado, que não tinha problema. Então, mudou muito, né? E, de fato, este autocuidado e ter um momento para si é uma... Poxa, que bom que vocês existem. E o Wesley, servir, tu falou uma coisa importante, depois a gente vai retomar essa fala. Deixa eu te perguntar, já introduzindo aí para a parte de explorar oportunidades, que tu já meio que já está falando disso. Como é que a Servus hoje está explorando essas oportunidades mercadológicas? Né, tu já disse que vocês já saem, né, totalmente da inércia, foram para Curitiba, vai pensar o que tem de novo, o que é tendência, o que é mercado, enfim. Como é que vocês hoje entendem que ainda dá para explorar mais essas oportunidades latentes que estão aí para vocês? A gente sabe que as maiores tendências, elas vêm de fora, né? Uhum. De fora do país, eu quero dizer. Então, muitas coisas estão acontecendo lá que a gente nem tem ideia. Então, a gente sempre busca entender o que o mercado de fora está fazendo primeiro, para depois a gente trazer para dentro do nosso negócio aqui, né? Então, hoje, na nossa realidade, a gente busca muito escalonar o nosso negócio, né? A gente buscar produtos que vai gerar escala.
Entende? Então, você está adepto a essa mudança, a buscar algo a mais, uma tecnologia, sabe? Algo que vai facilitar o nosso atendimento. Então, tem muitas coisas que a gente busca, em livros principalmente, você vai encontrar isso. A gente sai um pouco da área da barbearia e a gente vai ver o que outras empresas grandes estão fazendo também. Então, a gente não foca só aqui. A gente sai daqui e vai ver o que os outros mercados estão fazendo. Por isso que eu te falei antes. O que a Starbucks faz? Perfeito. O que a Outback faz? O que tantos outros negócios grandes fazem? A gente vai lá e implementa. O que dá para colocar aqui dentro da Servus? E adaptar, né? E adaptar, exatamente. Eu achei fantástica essa tua estratégia, porque quando tu falou da bolha, né? É bem isso. Então necessariamente eu vou fazer benchmarking só com o meu segmento. Não, cara, olha para outros cases de sucesso que daqui a pouco tu pode te inspirar. E talvez não, com certeza adaptar para o teu negócio, mas a roda já foi inventada, se a gente vai parar para pensar no que diz respeito a negócios, né? Mas sempre tem alguma boa oportunidade por aí que a gente pode, talvez, explorar um pouquinho mais e adaptar. Eu achei fantástica a estratégia de vocês de não olhar só para o segmento e olhar para empresas que também estão se diferenciando no seu nicho, no seu negócio, né? Eu achei fantástico isso. Deixa eu te perguntar, e no que diz respeito assim, a produtos, vocês também estão sempre pensando, assim, produto que eu quero dizer assim, a prestação do serviço, porque hoje isso é uma coisa que é super latente dentro da empresa de vocês, né? Vocês se diferenciam, daqui a pouco tu já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas vocês estão sempre discutindo essas estratégias, essas tendências nesse sentido de como melhorar, de como transformar isso também numa oportunidade daí de negócio, de faturamento. Sim. O que acontece, né? Hoje, dentro da Servus, ainda a gente não tem a nossa marca própria. Porque a gente não quer criar algo de qualquer jeito. Então, a gente sempre para, a gente analisa, vamos colocar em prática isso, vamos buscar os melhores insumos, né? Mas, com certeza, hoje nós temos grandes parceiros, né? Que nos fornecem grandes produtos que são, assim, excepcionais. Se você for lá na Servus hoje, você vai encontrar o produto que é ideal para tua barba, para o teu cabelo. Enfim, você vai ter ali um fator de crescimento. Às vezes, o homem chega com uma falha na barba, a gente vai falar, olha, isso aqui é bom para você. Então, nós estudamos todos os nossos produtos, nós testamos eles, para depois a gente passar para o nosso cliente. E também tem um treinamento, né? A gente não vai empurrar qualquer coisa só para a gente poder vender. Não, a gente se preocupa com a necessidade do nosso cliente, né? Então, por isso que hoje a gente busca parceiros que tenham um produto bom, produto de qualidade, para a gente poder introduzir dentro do nosso negócio. E é assim que a gente entrega um produto adequado para o nosso cliente, de acordo com a necessidade dele, né? Por isso a troca de barbearia para a imagem masculina, Isso aí. com essa essência assim, de entregar o todo. Você falou algo antes, né? Você falou que a barbearia ela foi muito prostituída, né? Então, o que a gente fez? A gente saiu um pouco disso, a gente entrou para a imagem masculina. Certo. Porque ela gera uma outra autoridade, entendeu? Porque a barbearia, ela é vista como qualquer coisa, menos com empresa. Sim. Então, hoje a gente colocou na nossa cabeça, não, a gente tem uma empresa no segmento da beleza. Então, por isso que a Servus, nessa fusão que a gente fez, a gente identificou ela como imagem masculina. Porque ela é direcionada para o homem, ela é direcionada para resolver o problema do homem. Então, foi aí que a gente implementou essa ideia. Não, nós temos uma empresa, nós oferecemos um produto e nós prestamos algo de qualidade para o nosso cliente. Então, por isso que ele vai vir dentro de uma empresa de qualidade, com selo de qualidade. Então, a gente se posiciona muito bem nesse sentido, né? Porque grande parte dos outros lugares não pensam isso, como eu te falei antes. Infelizmente. Então, a gente... Ou felizmente, né? A gente encontrou um espaço, entendeu? E a gente procurou preencher esse espaço com aquilo que a gente tem de melhor, né? Claro, claro. E essa repetição, né? De fazer isso todo dia, toda semana, sempre, né? De dar essa constância nessas estratégias. Porque às vezes a gente, quando eu tô visitando, né? E o pessoal diz assim, Thaís, é que eu já tentei isso aqui. E o pessoal não vingou, parece que não pegou. Esse é um trabalho de todo dia, né? E talvez não... Acredito que é a essência, tu falou no início, né? Do empreendedor que tem que ter esse tesão de continuar, de persistir e tudo mais, né? Que já vai fazer conotação com a próxima pergunta que eu quero te fazer, que é como é que vocês mantêm o time nessa mesma energia? A gente falou da gente da nossa laia, né? Sim. Mas a gente sabe, né? Vocês vêm de uma equipe mais enxuta e aí, de repente, boom! Num período curto de tempo, então, de empreendedor, profissional técnico, de repente gestor, empresário e agora com um time muito maior, assim. Como é que vocês fazem hoje para manter o time motivado,
motivar não, né? Porque ninguém motiva ninguém, né? A gente fala isso, mas é só o Sim. xalalá, porque ninguém tem o poder de motivar, mas desmotiva, né? Tem o poder de Sim. desmotivar. Como é que vocês trabalham hoje? Qual é a estratégia que vocês usam para manter a galera se desenvolvendo? Porque eles vão acelerar o negócio de vocês também, né? Então, o estímulo que a gente traz para os nossos colaboradores, né? Você não vai querer acompanhar uma pessoa que está parada na tua vida, né? Então, o que a gente faz? Primeiro, a gente precisa ser exemplo, antes da gente querer trazer a pessoa para perto de alguma coisa, né? Então, o que a gente faz? Toda segunda-feira, por isso que eu te falo, segunda-feira é o dia sagrado da Servos. Porque ali é onde a gente desenvolve, a gente encontra o problema do nosso colaborador, a gente tem um tete-a-tete com eles, com a equipe também em si. Mas quando a gente traz a proposta, quando a gente fala de um propósito de vida, isso acaba se tornando algo mais pessoal e algo mais íntimo, que faz com que a pessoa ela busque estar em movimento, entendeu? Porque ela olha para o negócio e ela vê que todo mundo está indo. Não tem como ela ficar para trás. Então a gente é um foguete que não tem ré, entendeu? A gente está decolando e quem quiser ir junto vai avançar. Agora, quem não quiser, infelizmente, vai ficar para trás, entendeu? Então a gente mostra as nossas propostas, a gente mostra aonde a gente quer chegar. Porque se você não tiver um objetivo, um propósito, dificilmente você vai conseguir engajar a tua equipe. Então a empresa, primeiro, ela precisa ter um propósito. E a gente vai direcionar eles até esse propósito, a gente não desiste. Então é um estímulo que a gente traz toda semana, né? É um trabalho diário. Hoje todos os líderes das unidades, eles têm que fazer de manhã uma reunião sempre antes de começar, pra gente alinhar os números, ver o que aconteceu no dia anterior que a gente pode melhorar hoje, entendeu? Então a gente tem essa reunião geral de todas as equipes na segunda-feira e todos os dias antes de começar a gente antes de começar a jornada de trabalho, e a gente senta, a gente conversa, ó, o que a gente pode melhorar aqui? Você fez isso ontem, nós vamos fazer de novo. Então a gente está sempre nessa cobrança, é uma cobrança. Você entra lá, parece que é uma trincheira entre as cadeiras, né? Porque a gente está sempre se cobrando. Alta performance. Alta performance. Tu trouxe essa fala, né? Alta performance só vem se a gente tem alinhamentos compartilhados, alinhamentos rígidos em determinados momentos, porque essa mediocridade que muitas vezes os gestores, os empresários permitem dentro da empresa, com esse medo de, ai, mas é que se eu pressionar, o cara, eu espremo ele vai embora. Mas os meia boca têm que ir embora do teu negócio. Porque como é que tu vai manter esses meia bocas? Como é que tu vai evoluir? Como é que tu vai acelerar? Como é que tu vai crescer? Como é que tu vai se desenvolver? Então, agora, não dá só para querer ser o cabresto, né? Tem que ter uma estratégia de reconhecimento, Com de certeza. recompensa. E essa visão compartilhada, né? Que vocês brilhantemente já estão fazendo. Tu falou da questão das pessoas terem aderência, né? E é bem isso. O ambiente, ele vai formando... Ele molda, né? Ele molda. Então, tu imagina se é aquele ambiente meio inerte, assim, que tu finge que executa, eu finjo que cobro, e a gente finge que entrega, e a gente finge que é uma empresa de sucesso. Que tem um monte por aí. Quando é esse tipo de ambiente, não é que é meia culpa para todo mundo, né? Sim. O colaborador, o gestor, o dono. Quando são ambientes que têm alinhamento e que exigem essa alta performance, é da mesma maneira. Obviamente, tu vai ter aquele cara que ele não... Daqui a pouco ele não vai Não ter virou a aderência. chave ainda. Isso aí. E tá tudo certo também. O ambiente vai repelir ele. Porque quando isso. todo mundo tá na mesma vibe, não tem um ambiente, tira, exclui. E eu acho que essa é a grande sacada, essa persistência de vocês estarem toda semana, alinhamento, é meta. E sim, somos um segmento de beleza, somos independente do segmento, nós precisamos ter metas claras, objetivas, atingíveis e fazer o cara lá que muitas vezes é um perfil muito técnico, que ele tem esse DNA de venda também, né, Wesley? Porque a gente precisa trazer cliente para dentro e para isso tem que ter CRM, mas para ter CRM tem que ter movimento, né? O cara que tem que estar lá tem que... Cara, que fantástico. Olha, eu não sabia de todos esses detalhes, mas eu acho que mais ou menos, assim, eu fazia ideia de que vocês não cresceram, assim, só por causa do elemento sorte, né? Eu tenho uma raiva de que quando dizem isso, né? Sorte é, como é que diz o Karnal? Sorte é o nome que o vagabundo dá pro esforço que ele não faz. Eu amo essa... Porque é bem isso, né? Sim. Poxa, vocês estão aí na trincheira há um tempão, movimentando, fazendo isso. E não foi sorte, né? Nesses 3, 4 anos, né? Muito Que show, trabalho, que bacana. né? Muito, muito trabalho.
Wesley, antes da gente se encaminhando aí para a pergunta do milhão, deixa eu te perguntar, né? Então agora a tua vida pessoal tu tá vivendo um momento assim. Meu Deus do céu, uma revolução. Pois então, né? Empreendedor, gestor, líder de equipe, networking, comunicador. Como é que tu tá conciliando vida pessoal com tudo isso? E o segmento de vocês também, né? Tem aquela coisa do fim de semana, da noite. Como é que tem sido para ti? Eu vejo muito... tem sido, para mim, é um desafio. Eu vejo muito empreendedor que tem isso, né? O grande desafio de conciliar, né? Vida pessoal com vida profissional. Principalmente porque tu não fecha a porta e vai para casa assim, agora eu deixei os meus problemas lá. É muito difícil o empreendedor conseguir, de fato, fazer isso. Ele fecha a porta, ele tenta fazer isso, mas sempre tem alguma coisa que talvez desperte ele. Como é que está sendo para ti? Né, eu sei que tu tem mais 2 sócios. Como é que é, né? Como é que vocês têm alinhado isso? Tem alguma coisa que tu busca de diferente que também pode inspirar outras pessoas, né, para tentar desopilar um pouco o dia a dia, a rotina do empreendedor? Gostei muito dessa pergunta, né? Porque aí vai entrar na parte que eu gosto de falar, que é sobre a minha fé. A minha fé é o meu maior estímulo. Eu sempre falo, cara, se não fosse Deus na minha vida, ele ter entrado na minha vida com 18 anos, eu não estaria vivendo nada disso que eu vivo hoje. Então a gente sabe que tudo acontece dentro de um tempo, né? A palavra de Deus fala em Eclesiastes 3 que as coisas elas têm um tempo certo para acontecer, debaixo do céu e em cima da terra. Então a gente não pode viver apressando as coisas. A gente tem que deixar as coisas fluir. O que é teu e ninguém tira. Então a promessa que Deus tem para nossa vida, ela vai se cumprir. A gente só precisa ter, dentro de uma geração imediatista, a gente se destaca se a gente tiver tranquilidade, sabe? Então eu sempre falo que o Espírito Santo, que é o meu melhor amigo, ele me ajuda muito nesse sentido. Sabe, a me trazer esse domínio próprio, esse equilíbrio na minha vida, saber dosar as coisas, sabe? Tem horas que a gente precisa ser um pouco mais incisivo, tem horas que a gente precisa tirar o pé do acelerador, dar uma respirada. Eu gosto muito de aproveitar o tempo com a minha família. No início do ano nasceu meu primeiro sobrinho, que é o amor da minha vida também. Então, sabe, lidar com tudo isso, eu sempre gosto de colocar diante de Deus, sabe, Thaís? Tudo o que eu preciso, tudo que eu tenho, tudo aquilo que eu não tenho autonomia, até o que eu tenho eu coloco diante de Deus. Porque quando a gente vai a gente sai do nosso natural e a gente entra no ambiente sobrenatural, que é a nossa fé, a gente começa a ver as coisas de outra maneira, com uma outra ótica, né? Então, por isso que a fé, ela me estimula muito. A minha fé, ela me faz ir além. E a gente sabe que a fé, ela é a certeza das coisas que não se veem. Então, é por isso que nós precisamos ter fé. A gente precisa alimentar o nosso espírito. Porque o ser humano, ele é formado de corpo, alma e espírito. Então, nós precisamos estar ligados a alguma coisa. Então, a minha parte espiritual é a parte mais importante da minha vida. E eu preciso estar com ela alinhada para que as outras coisas elas possam prosperar. Então, eu sempre falo, o que me ajuda nessa jornada é Deus. Não existe outra coisa. Eu chego a me emocionar porque eu sei o quanto acredita, a gente percebe isso. Eu já te ouvi falando sobre isso em outros momentos, né? Quando a gente se conheceu lá no Fale. E, nossa, eu comungo muito dessa... Talvez eu ainda não tenha despertado nessa essência, mas eu acredito muito nisso. Acredito mesmo. E, de fato, quando a gente olha... Até mercadologicamente, sabe, Wesley? Que incrível isso. Olha, nem tinha feito um paralelo, mas agora fazendo. Quando eu vou para algumas empresas e a gente percebe, assim, de fato, a prosperidade. E quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando da prosperidade financeira. A prosperidade em si. São pessoas que têm um equilíbrio espiritual alinhado, assim. A gente percebe isso. São pessoas que acreditam em algo que é maior, em algo que não está ali. Que é a fé. É a fé. É a fé. E seja em algo, sei lá, no quê, mas a fé em algo que, além de mim, além do que está aqui ao meu redor. E isso é incrível. E isso, a gente transmite isso para as pessoas. E tá aí mais uma das coisas que eu imagino que dentro do time lá de vocês tenham essa facilidade, né, de poder falar sobre isso. A gente vive um momento tão complexo, bem isso, de resultados imediatos, de pessoas que parece que a única coisa que conta é o número ou o faturamento. A gente sabe que isso importa, mas que bom saber que nós temos empreendedores na nossa região, que é a terra da fé e do trabalho,
que também disseminam isso dentro dos seus times, do quanto é importante isso. A gente fala da saúde mental, não dá para ser só trabalho, não dá para ser só Você surta, né? o CNPJ, não dá para ser só isso, porque senão a gente surta. E o propósito, ele fica muito atrelado à cifra, né? E que bom que vocês estão... É que tem um Wesley, assim, que traz essa fala e que resolveu falar aqui para todo mundo isso. Nossa, muito propositivo, achei bem providencial, que bom. Obrigada, Wesley. Imagina. Obrigada. Deus tem propósito em todas as coisas, né? É verdade, é verdade. Eu acho que Sabe tem muita gente que precisa ouvir isso, né? Sabe que lá dentro da Servos, né, eles me reconhecem como pastor. Eu não sou nomeado pastor ainda, né? Mas eu sei que uma hora isso pode acontecer. Mas é porque a gente é mais sensível, né? A gente acaba se tornando mais sensível. Porque a história, ela nos traz isso. Então, eu sempre procuro olhar do lugar onde eu saí para onde eu tô hoje. E se não tivesse Deus na minha vida e pessoas inspiradas por Ele para investir no meu potencial, eu não estaria aqui. Então, por isso que quando eu falo do Josué, né? O Josué Pompeu, ele foi essa referência para mim. Então, sempre aonde eu for, eu vou falar dele, porque ele foi uma pessoa usada por Deus para me moldar nesse sentido. Entende? Ele me trouxe essa fé, ele me apresentou essa fé. Então, quando a gente tem pessoas ao nosso redor que nos levam para esse lugar, você tem que considerar muito essa pessoa. Porque ela está fazendo tudo aquilo que muitas pessoas não fazem nesse mundo que a gente vive. A gente vive num mundo conturbado. A gente sabe do que está acontecendo lá fora. Então, você ser uma pessoa diferente, uma pessoa que traz aquilo que é bom para outras pessoas, com certeza você vai ter um reconhecimento muito grande. Porque Deus, ele quer se manifestar e ele precisa de nós para se manifestar, né? Então, de alguma forma, as pessoas precisam ser tocadas. Então, que seja através de mim ou de outras pessoas, mas que existam essas pessoas, né? Que acreditam em Deus e que tenham fé nele. Nossa. Ai, meu Deus, eu ia te perguntar, já até esqueci o que eu ia falar, porque eu acredito muito nisso e a questão do dar e receber, né? Dentro desse contexto, quero te fazer mais uma pergunta. Sim. Como é que tu tá alimentando o teu networking hoje de empresário, empreendedor e até mesmo como pessoa? Tu é um cara que, quando a gente se conheceu, tu falava muito disso. Eu tô aqui buscando e daqui a pouco tu vai para curso, não porque necessariamente tu precisa daquela competência, mas porque tu imagina que, de repente, tu pode fazer conexões que valham a pena, que façam sentido e tudo mais. Conciliar a vida espiritual, vida profissional, vida familiar, enfim... Com o networking. Hoje, o Wesley e os teus sócios, vocês estão conseguindo fazer isso? Estão conseguindo aproveitar ou criar alguma oportunidade para se conectar com outras pessoas? Sim, então, olha só. Hoje a gente está vivendo uma revolução, né? Então, tudo é muito novo para nós. Esse ano é o ano da revolução. Então, ainda a gente não... foi atrás de tantas coisas nesse sentido de sentar em outras mesas, de conhecer outras pessoas, porque ainda a gente não teve a oportunidade. Mas eu, Wesley, acredito que todos os outros colaboradores também, né? Eles procuram buscar a oportunidade na cadeira. Ah, entendi. A minha cadeira é onde abre o meu maior leque de network. Ah, é legal. Ali eu conheço gestor, eu conheço pessoas que trabalham com vendas, entende? Então ali eu sempre procuro absorver o máximo. Eu quero saber como que o cara trabalha, eu quero saber o que ele está fazendo. Então esse contato na cadeira, ele nos traz esse network também. Claro. Mas sim, eu quero poder, junto com o Jurandir, com o Ítalo, né? Poder conhecer outros horizontes, né? O Jurandir, ele é uma pessoa que está buscando um desenvolvimento no business coach. E ele tá lá com o Paulo Vieira, ele tá conhecendo os caras e ele traz essa novidade também para nós, Legal. né? Então logo nós também vamos buscar ser inserido nisso, né? Para conhecer outros negócios, né? Então, tipo, as pessoas que sentam na nossa cadeira hoje é a minha maior porta de entrada para o network. Que fantástico isso. Nossa, fantástico. E o quanto a gente consegue explorar oportunidades. E eu tô falando explorar, parece uma coisa pejorativa, né? Não é pejorativa. Eu falo explorar justamente para criar vínculo e relacionamento. Exato. Porque realmente, às vezes eu vou em empresas, Wesley, que, sei lá, o cara, ele tem um cliente lá de varejo, por exemplo, né? Ou serviço, que o cara compra dele há 5 anos. Ele não sabe quem faz parte da família dele. Ele não sabe qual é o bairro que o cara mora, porque o varejo sempre teve muito isso, né? Tu entra num lugar hoje, o cara não tem o teu endereço. Que absurdo. O cara não sabe o teu nome. E a gente sabe que isso acontece. O varejo tem muito disso, né? E aí, eu até estava pensando essa semana, eu disse assim, a gente está entrando agora em novembro e começa a história da Black, né? Daí ficam todo mundo louco para cliente novo, né? E aí todo mundo vende um horror, cliente novo, cliente novo. Cara, e o teu cliente que comprou de ti o ano inteiro?
Exato. Não, mas aí eu vou gastar mais energia, tempo, muitas vezes recurso e dinheiro para o cliente novo. Infelizmente, a gente ainda tem muita... Ou felizmente, né? Porque são oportunidades que a gente poderia explorar um pouco mais, né? Mas realmente é uma estratégia. Mas claro que quando a gente fala do networking também, né? Muitas vezes o empreendedor, no episódio passado a gente falou sobre isso. Ele nasce empreendedor e depois se torna um empresário, que é o cara que fica só na operação, né? Então, muitas vezes estar em outros mercados, claro, não é, vocês nem passam perto disso, porque a gente já percebe o quanto esse movimento sair de dentro do negócio, né? Para fazer isso, para entender o que o mercado está trazendo. Dito isso, antes da gente ir para a pergunta final, fala um pouquinho, então, hoje sobre os diferenciais. Porque vocês criaram um produto, um serviço dentro... Quando eu falo que o serviço também é um produto, né? Então, quando eu falo produto, eu estou querendo dizer que é o teu serviço, tá? Vocês criaram um serviço muito diferencial aqui na cidade, né? Fala um pouquinho sobre o plano de assinaturas, como é que vocês trabalham hoje. Daqui a pouco já para mostrar assim, por que vocês estão, né, em plena ascensão. Vamos lá. Quando o cliente ele chega na Servos, ele vai encontrar um consultor de imagem masculina. Os barbeiros que atuam ali são consultores. Então, qual que é o principal papel do consultor? Ele é resolver problemas, né? Então, a gente sabe que se a gente deixar o homem fazer as coisas do jeito que ele quer, não vai dar certo. Então, ele precisa ser norteado. Tu que tá falando, hein, não, eu já Wesley? eu assumo a resposta. Porque, como a gente estava falando antes, né? Existe aquela resistência, né? Então, a gente veio para quebrar essa resistência. Então, o que a gente faz? A gente oferece um corte a cada 15 dias, que se chama recorrência, para a gente gerar escala, né? A gente vai oferecer um produto para ele, a gente vai falar da necessidade dele manter a sobrancelha e os pelos do nariz bem aparados. Então, a gente faz toda essa consultoria, sabe? A gente traz essa solução para ele, para mostrar que ele pode andar sempre bem alinhado. Então, o nosso papel é deixar os nossos clientes sempre bem alinhados. Então, é por isso que hoje nós trabalhamos com a recorrência, que o cliente ele pode vir daqui 15 dias por um preço mais justo, porque ele está vindo no curto prazo, entendeu? Então, a gente trabalha com essa recorrência para ele estar sempre bem alinhado e a gente mostra isso para ele na prática, né? Então, cara, você trabalha com vendas, vamos lá, você precisa estar bem apresentável. E a gente sabe que o corte de cabelo do homem, ele dura em média de 10 a 15 dias. Então, você vindo 2 vezes por mês, hoje você paga tal valor, e quando você vier na próxima vez, você vai pagar esse valor. Entendeu? Então, você vai mostrando isso para ele, vai mostrando que é um benefício também, né? Claro. Então, é uma forma de a gente fazer com que o cliente ele permaneça conosco e a gente resolver o problema dele, com certeza ele vai voltar. Então, E demonstrando essa preocupação, sim, né, de fato, com a imagem masculina. E o que ela representa lá onde ele trabalha, no vínculo familiar, com as mulheres, com os homens, enfim, não importa, né? Mas é mostrar que é além de cortar cabelo, né? Cortar cabelo ele pode cortar em qualquer lugar. Exato. A Servos é outra história, é outro negócio. E relacionamento, né? Hoje vocês, eu posso até afirmar nas minhas pesquisas aí de cliente oculto, né, para convidar vocês, que não foi nem um pouco difícil. Vocês realmente investem em relacionamento, né? Em mandar uma mensagem, em entrar em contato, em lembrar. E isso, de novo, né? É muito... É um pouco mais explorado no segmento feminino. Mas poderia ser muito mais explorado também. Mas vocês hoje investem muito nisso, né? Nessa parte do relacionamento. Sim, com certeza. É primordial. A gente precisa ter esse relacionamento com o cliente, porque senão se torna algo mecânico, né? Não é o que a gente quer. A gente quer saber quem a pessoa é e o que ela precisa. Então, esse é o nosso propósito dentro da Servos, né? Que fantástico, que fantástico. Wesley, quando a gente está se aproximando do final do programa, a gente tem uma pergunta, que é eu brinco que é a pergunta do milhão, né? Eita. É a pergunta que até pode ser patrocinada, essa pergunta aí, hein, gente? Como a essência do Acelera aí, eu já falei, né? Vou repetir, realmente é trazer os inquietos, as pessoas que estão se desenvolvendo, acelerando negócios, mas a gente quer fazer com que as pessoas que estão nos ouvindo também se inspirem daqui a pouco a praticar ou ter um insight positivo. E aí a gente faz a pergunta do milhão para o convidado, que é: como é que hoje o Wesley, seja o Wesley da Servos ou o Wesley, poderia inspirar, né, através de alguma dica, alguma prática, alguma estratégia,
as pessoas que estão lá ouvindo a se desenvolver ou acelerar o seu negócio. Qual seria a tua principal dica, ou uma ou duas, enfim, quantas tu entender que é necessário, para que essas pessoas possam se desenvolver e acelerar a sua carreira ou o seu negócio? Vamos lá. O que eu vejo assim como, falando de mim, né? O que foi primordial na minha vida foi minha persistência. A sede de vencer. Se você não for uma pessoa ambiciosa, se não tiver um propósito bem esclarecido na tua vida, dificilmente você vai conseguir atingir alguns números importantes, algo exponencial na tua vida. Então, o que eu faço? Eu persevero. Eu preciso continuar, eu não posso parar. Se o Wesley para, ele começa a viver um fracasso. Porque eu me sinto fracassado. Se eu paro, se eu estagno, eu me sinto fracassado. Então, eu sou estimulado por movimentos. Então, eu preciso ver minha vida girando, entendeu? As coisas precisam estar acontecendo. Então, eu sempre falo para as pessoas, né? Não desistam. Continue perseverando. Se você tem um sonho, se você quer viver do teu negócio, se você tem um potencial, caminhe com pessoas, acima de tudo, que vão te levar para esse lugar. Tenha um bom network, porque nós somos a média das 5 pessoas que nós andamos, né? Então, assim, procure selecionar bem as pessoas que estão andando ao seu redor. Seja um cara seletivo, no bom sentido, né? Mas, assim, a persistência, ela nos leva para um lugar de sucesso. É a persistência. Para mim, na minha vida, a minha chave sempre foi ser um cara persistente. Porque eu não sou formado em administração, sabe? Eu não tenho uma faculdade, não sou pós-graduado, mas eu sou pós-graduado na vida. A vida me ensinou muito. Porque pela persistência. Então, eu sempre falo, né? Você que é um empreendedor, você que quer crescer, você que quer atingir, né, objetivos na sua vida, primeiro estabeleça um propósito. Tenha metas claras. Tenha um prazo para cumprir essas metas. E seja persistente nela, não desiste delas, porque com certeza uma hora ela vai chegar. Ai, meu Deus do céu, que incrível isso, que incrível. E faz todo sentido, Wesley, faz todo sentido, né? Chegar onde você chegou e aonde você ainda está alçando, né? A gente percebe isso, que não é xalalá, que realmente faz parte da tua essência. E que a persistência não é uma escolha, ela é o teu caminho, né? É aquilo que você decidiu que você vai viver. Então, parabéns. Eu preciso te parabenizar pelo trabalho, por realmente se colocar esse desafio e praticar isso que tu fala. Porque tá aí uma pessoa que eu vejo que pratica o que fala. Então, parabéns. Obrigado. Parabéns. Nós vamos quebrar o protocolo, porque amanhã tu tá de aniversário, então hoje é o teu último dia, de 26, né? Então, quero te desejar feliz aniversário já antecipadamente. Obrigado. E em 18 dias, o senhor vai se transformar num homem de família. Um sacerdote. Então, vamos aproveitar para fazer uma declaração, assim, bem bonita para Dani. Ai, tu diz, meu né? Deus. O que tu acha? Daí olha para essa câmera aqui, ó. Manda um... Porque olha só que diferentão. Sim. Tu vai poder fazer um negócio bem diferente, né? Então, vai lá, dá a tua declaração de solteiro, quase casando em 18 dias. Quando assistir, tu ainda vai estar... essa semana, na outra, Manda um recadinho para ela, sim. Manda um recadinho para ela. Bom, Daniele, você foi um presente de Deus na minha vida. Ter te conhecido me mudou completamente. A forma que eu sou, você me trouxe paz, você trouxe tranquilidade, através da ternura que eu vejo nos seus olhos, na sua essência. A gente sempre falou do nosso propósito de vida. E hoje eu me relaciono com uma pessoa, eu vou casar com uma pessoa que é parecida com Jesus. Eu te amo muito e com certeza a nossa vida... ela vai fluir cada vez mais e nós iremos atingir grandes coisas juntos. Eu te amo. Ai, que lindo! E o acelera aí também acelera. Meu Deus do céu. Eu te peguei de surpresa. Nossa, agora tu... eu acho que tu não vai suar tão frio no altar que nem tu vai suar eu vou ter tempo para escrever os votos, pelo menos, né? Mas olha como tu é bom de improviso, Wesley. Tu é super bom. Porque, na verdade, tu sente isso, então tu não precisou improvisar. Na verdade, é só transmitir, né? É isso aí, é só colocar para fora. Onde é que a gente encontra o Wesley, o Ítalo, o Jurandir e toda aquela galera que tá lá, né, para servir, como tu mencionou, na Servos? Deixa aí os teus contatos. Na descrição do vídeo vai ter, Wesley, onde é que a gente te acha e tal. Mas daqui a pouco dá o teu recadinho final pra galera aí que tá nos ouvindo. Né, de por que ir buscar vocês e
experimentar um pouquinho de tudo Show isso de que tu nos bola. contou. Show de bola. Bom, para quem quer nos conhecer mais, para quem quer entender mais a nossa história, né, você pode nos encontrar através do Instagram, que é a principal ferramenta hoje de acesso, né? É @servosbarbearia. Lá você vai encontrar o link onde vai te dar acesso a todas as nossas outras unidades. Então entra lá no nosso Instagram, @servosbarbearia, e identifica a unidade mais próxima de você e com certeza você vai ser muito bem servido por todos os nossos consultores de imagem masculina. Muito bem, recado super dado. É só um atrás do outro, né? Mas agora acabou. Chegamos ao fim do nosso episódio. Show de bola. Wesley, quero te agradecer mais uma vez pela tua disponibilidade. Eu sei o quanto é difícil te tirar do negócio, né? A gente não estava conseguindo encontrar agenda, mas que bom. Eu fico muito feliz que tu tenha conseguido vir contar parte dessa grande história. Foi só a pontinha do iceberg. Só a pontinha, né? Mas eu tenho certeza que a galera que ouviu se inspirou tanto quanto eu. E, de novo, né? Eu sinto a energia aqui. E eu tenho certeza que a galera que está em casa também pôde sentir um pouquinho, se inspirar com tanta coisa boa que tu teve para compartilhar. Mais uma vez, muito obrigada. Eu quero que tu transmita um abraço de carinho aí para toda a galera, em especial ao Jurandir e o Ítalo, e que vocês tenham mais prosperidade, mais sucesso, e tenho certeza que vocês vão poder voltar aqui com outros causos para contar pra gente, hein? Não, pode deixar. Thaís, eu também te agradeço muito por essa oportunidade, por você ter investido esse tempo, né? E ter aí uma admiração por aquilo que a gente faz. Desejo aí você, nesse podcast, que você prospere cada vez mais. Obrigada. E que Deus abençoe você e sua família e todos os seus negócios. Amém, que assim seja. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Ai, gente, vocês viram que esse episódio estava demais, a gente poderia ficar aqui eternamente falando, mas acabou. Então, muito obrigada, a gente espera que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio.